Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui com mais uma aula de Química. Aqui é a professora Gessiara e hoje nós vamos trabalhar a mudança do estado físico da matéria e as temperaturas de fusão e ebulição, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A gente falou dos três estados físicos da água, né? Da matéria, que seria sólido, líquido e gasoso, e agora a gente vai entender como que esses estados se alteram, tá? Primeiro estado aqui é a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, por meio de um aquecimento. Então, para acontecer a fusão, eu preciso estar aquecendo alguma coisa, tá? Cada matéria, cada objeto tem um ponto de fusão e ebulição. Alguns são muito altos, outros são mais baixos, inferiores. Então isso vai variar, tá bom? A da água, a fusão, para acontecer essa passagem da água, vamos imaginar que está em forma de gelo. Ela conseguir derreter e ficar líquida, a temperatura da água é 0 graus. Então a água consegue fazer a fusão a partir da temperatura de 0 graus. Mas tem outros materiais que tem que ser abaixo de 0 graus, tá? Então a água ela consegue fazer esse derretimento, né, do gelo se transformando em líquido a partir de 0 graus. Então precisa ter um aquecimento, a temperatura tem que estar um pouco alta, tá, para acontecer isso. Falando da água, tá? Que alguns materiais não precisa disso, tá bom? Mas falando exclusivamente da água, a temperatura precisa estar um pouco alta, tem que estar 0 graus, abaixo de 0 graus, o gelo não vai derreter, por isso que lá pro Polo Norte, né? Esses lugares o gelo não derrete, por quê? Porque a temperatura é inferior a 0 graus, tá bom? Então a fusão é a passagem do sólido, alguma coisa sólida se transformando em líquido. Por exemplo, um chumbo. Eu preciso de uma temperatura muito alta para me poder conseguir fazer com que aquele chumbo derreta, se transforme em líquido, aquoso, tá? Mas da água não, é 0 graus, o chumbo tem que ser muito alta a temperatura. Então, cada elemento tem uma temperatura de fusão e de ebulição, tá? Vaporização. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, ou seja, o líquido ele está se transformando em gás, em forma de vapor. Existem 3 formas que nós vamos falar que acontece isso, que é o líquido se transformando em forma de gás. Primeiro, é a ebulição. A ebulição é a mudança do estado líquido para o gasoso, só porque vai acontecer de forma uniforme, tá? Como no caso, por exemplo, de uma chaleira, em que parte da água vai evaporar e depois vai ter um aquecimento, né? Já ela vai evaporar de acordo com esse aquecimento, tá? Então, isso é a ebulição. A ebulição, ela demora um pouco. Vamos dar um exemplo. Para você colocar uma água para ela conseguir ferver. Você não é na hora que você colocou aquela água lá, ela começa a ferver, não. Ela vai demorar um pouquinho. A gente sabe que ela tá fervendo quando começa a aparecer aquelas borbolhas, né? Então, quando tá aparecendo aquelas borbolhas, significa que aquela água tá fervendo. Aí a gente pode colocar um macarrão para fazer, uma verdura, né? Então, essa temperatura da água, para ela começar a ferver e começar a sair aquele vaporzinho, que é o gás, é 100 graus, falando da água. Mas tem outros exemplos, por exemplo, a gente tem o álcool e nós temos a acetona. Se a gente colocar os 3 numa panela, no fogão, né? Na mesma quantidade, colocar lá qual que vai evaporar primeiro, qual que vai começar a sair vapor. Vai ser primeiro, ó, a ordem vai ser a acetona, porque a temperatura de ebulição dela é 56 graus. Quando ela atinge 56 graus, ela já começa a evaporar e se transformar em forma de gás. Depois vem o álcool, que a temperatura dele é 78 graus. Então, quando mais ou menos ele chega a 78 graus, ele começa a evaporar e sumir da panela. E depois vem a água, que para ela começar a fazer evaporar, sair aquele vaporzinho, aquela fumaça, a temperatura é 100 graus. Então, cada elemento tem uma temperatura. Então, a ebulição ela acontece de forma lenta, não é tão rápida, tá? Ela é uma forma intermediária, tá? Você coloca lá um pouquinho, tem que esperar a temperatura subir um pouco para ela poder conseguir se transformar em forma de gás. Então, cada elemento tem uma temperatura. A da água é 100 graus. Para ela ebulir, começar o líquido se transformar em gás, é 100 graus. Calefação também é uma maneira de se acontecer, o líquido se transformando em gás, só que aqui é de forma rápida e instantânea. É uma transformação assim brusca,
rapidamente. Por exemplo, eu colocar uma água numa chapa quente. Na hora que você jogou a água que é líquido na chapa quente, ela vai sai um vaporzão, assim, tipo, né? Então, isso é uma calefação. Você colocou, já vai sair. Outro exemplo, jogar a água na churrasqueira. Você tá lá tentando acender sua churrasqueira, já acendeu ela, quer aumentar o fogo, você joga o líquido, quando ela fica, já sai aquela fumaçona, aquele gás para cima. Isso é calefação, o líquido se transformando em gás, só que de forma rápida e instantânea. Outro exemplo, você tá passando a roupa, aí você borrifa um pouquinho de amaciante, um pouquinho de água nessa roupa para poder ajudar, né? Aí o que acontece na hora que você vem com calor, faz o quê? Sai o vaporzinho para cima, aquele líquido se transformou rapidamente, instantaneamente em gás, tá? Então, também é um tipo de vaporização, que é o líquido se transformando em gás, só que de forma rápida e instantânea. E aí nós já temos a evaporação, que é uma mudança que acontece gradativa, tá? Pois apenas a superfície de contato com o líquido, o restante vai evaporar. Por exemplo, uma secagem de roupas no varal. Você coloca a roupa, ela tá molhada, pingando. Aí, com o passar do tempo, né, do aquecimento, da luz solar, aquela roupa ela vai evaporando aquela água, né? Então, até ela ficar toda sequinha. Isso é uma evaporação, um líquido se transformando em gás, só que de forma lenta. Outro exemplo por exemplo, se você está aguando, né, as plantas. A hora que você coloca muita água lá, aquela planta ela vai demorar um pouco a sugar aquela água e se transformar em gás, né? Ser absorvido pelo processo todo, né, das plantas. Então, isso é evaporação, vai demorar. Por exemplo, você coloca uma água lá do lado de fora, né? Até aquela água, né, ser evaporada, às vezes, dependendo do lugar que você colocar, fica até dias, tá? Então, esses são os 3 processos da vaporização, que é o líquido se transformando em gás. Nós temos a ebulição, que é um pouco demorada, né? Que da água é 100 graus, o líquido se transformando em gás, só que demora, tem que ter um aquecimento. Nós temos a calefação, que também é o líquido se transformando em gás, só que é de forma rápida e instantânea. E nós temos a evaporação, que também é o líquido se transformando em gás, só que bem demorado, né? E nós temos a condensação ou liquefação, é a passagem do estado do gasoso para, no caso, o líquido, tá? O gás vai conseguir se transformar em líquido, tá? Vai resultar num congelamento, tá? Vamos dar um exemplo aqui de um gás se transformando em líquido. Chuva. Para acontecer a chuva, a gente tem altas temperaturas de gases, vapores, aí eles vão ficar sobrecarregados e por fim vai vir a chuva, que é líquida. Então o gás se transformou em líquido. Um exemplo disso que a gente pode citar também é quando você está cozinhando um alimento. Tá lá, né? A água começou a ebulir, você colocou lá o seu arroz, o seu macarrão, aí você fecha a panela para poder abafar e aquele gás não sair. Então aquele gás tá lá. Mas quando você tirar a tampa da panela, tá cheio de gotículas de água. Isso é uma condensação. Aquele gás se transformou em líquido. Por exemplo, a sauna. Você chega lá, tá cheio de vapor, mas aí você vai olhar, tem pequenas gotículas de água. Isso é condensação. Lá no banheiro de vocês, no box da casa de vocês, você coloca pouquinha água, né, no chuveiro. Aí o que acontece? Você olha o box, às vezes o espelho tá cheio de gotículas de água. Isso é condensação. O gás se transformando em líquido. Outro exemplo também é o sereno, né? Até ele ficar aqueles pequenos pingos, também é o gás se transformando em líquido. Solidificação ocorre a reduzir a temperatura. Então aqui, gente, vai ser o seguinte: ali na condensação é o gás se transformando em líquido. Agora aqui é o seguinte: o que a gente vai fazer? Vai ser uma coisa que vai congelar, tá? É uma passagem do líquido para o sólido. É diferente da fusão, né? Porque a fusão, a gente tem o sólido se transformando em líquido. O gelo já vai derreter e se transformar em água. Aqui na solidificação, vai ser o líquido que vai, né, no caso, se transformar em gelo. Um exemplo disso é você pegar uma água e colocar para resfriar. Aí você vai ver, ela tá em formato de gelo, ou colocou lá um sorvete, ele congelou, né? Um pavê ficou bem concentrado, alguma coisa líquida, né? Um suco, você colocou lá, ele congelou. Então é uma solidificação, meu líquido se transformando em sólido, tá? Sublimação, a sublimação ocorre ao reduzir ainda mais a temperatura, resultando no
a gente fala aqui no congelamento, isto é, na passagem do estado líquido para o sólido, né? Já tinha falado para vocês aqui da solidificação. Agora vamos falar aqui da sublimação. A sublimação é a transição do estado sólido ao gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, aqui, o nosso sólido, alguma coisa sólida vai se transformar em gás só porque ele não vai derreter. Exemplo disso, quando a gente pega o gelo seco. O gelo seco, logo ele era em formato de gás, né? Ele tá lá no seu estado sólido, né? E aí, se eu conseguir lá, ele não vai derreter. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo bem típico é aquela naftalina, aquelas bolinhas. A gente coloca lá, ela tá no seu formato sólido, só que com o passar do tempo ela vai derretendo, né? Ficando somente o gás. A mesma coisa do gelo seco, ele tá lá em formato de cubinho, você tá usando ele tá sólido, mas com o passar do tempo ele vai se dissolvendo, né? Ficando apenas o gás. Isso é uma sublimação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Copiem esse texto no caderno de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E guardem no coração de vocês esses processos, que a gente vai escutar muito esses processos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula!